Ok. Bom, boa noite. Nós estamos aqui na primeira reunião. Hoje é dia 11 de outubro. Estamos com o Alexandre Bernardino, aguardando a entrada da Maria Luísa Pinho Pereira. E estamos fazendo a primeira reunião, conforme deliberação de ontem, do Comitê Gestor do Projeto Vida e Água, de ouvirmos e conhecermos o movimento de resistência popular que deu início, né, a uma luta pelo direito à moradia popular na QNR6. Então, estamos com o Edson, com a Adriele e com o Ian Rocha. Vou passar a palavra, então, para o Edson. Fique à vontade, Edson. Bom, primeiro eu pensei, boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Cara, nós estamos na luta por moradia já tem um tempo, né? O MRP, para começar, o MTST foi eu que trouxe ele para Brasília em 2010, né? Nós tivemos uma luta imensa com o MTST aqui em Brasília e tal. Divergência política, acabamos saindo do MTST e a turma que saiu acabou fundando o MRP em 2015, né? E o MRP, desde então, vem fazendo muita luta. E foi um movimento que foi muito criminalizado por a intensidade da luta, né? Muitos militantes processados, militantes presos. Até hoje tem militante processado. No governo do Hollenberg, foi uma perseguição absurda mesmo, uma criminalização muito grande. E no governo do Ibanez, nós tiramos uma política de não pressionar tanto por causa dos processos de alguns militantes. Mas aí o Ibanez ele não resolveu o problema das famílias, porque nós tensiona o governo na medida que ele não dá atenção àqueles problemas, aquela mazela da sociedade, ou seja, no nosso caso, a moradia. Então, nós fizemos altas conversas com o governo, fizemos altas lutas também em cima do governo do Ibanez, não a de ocupação de terra, mas outras lutas no Buriti, enfim, nos órgãos do governo, e eles resolveu atender as demandas do movimento, só que a demanda do movimento eles não conseguiam atender, eles sempre enrolava, sempre tinha um problema, e, e a família decidiu pressionar um pouco mais, né? Que foi ocupar uma área e tal. Tudo do movimento é decidido numa assembleia, né? A família que decide o que vão fazer, se vão fazer ocupação, se não vão, se vão fazer outro tipo de luta, se não vão. Elas decidem, nós aprova e toca o barco, né? E nós fizemos essa ocupação na QNR6, numa área. Agora o governo está falando que essa área é destinada a 400 pessoas de deficiência física, né? Só que antes não tinha esse papo. Antes a área tinha sido destinada através de acordo de cooperativa com o governo e com o Hélito Luiz, né? E tem até um estado em Paminondas, que é dono de cooperativa, do consórcio cooperativa de terra, e que ele falava que a área é dele, né? Todo dia ele estava lá ameaçando a gente e tal. No primeiro dia ele chegou lá falando que a área era dele, que ele tinha um acordo com o governo e tudo mais. Nós sabíamos que tinha um acordo com o governo, mas não deu muita atenção a isso, né? Estava fazendo nossa luta lá, e o objetivo era moradia, uma luta muito, muito dura e tal. Perdão. Só que o Ipaminonda, ele pressionou o governo. Foi impressionante que quando o Ipaminonda mandou uma mensagem para o governo, porque a Defensoria Pública e os Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ele estava, e outros deputados, estavam pressionando o Ibanez por uma reunião. O movimento queria uma reunião com o Ibanez, né? Só que ele estava irredutível, não queria reunião e tudo mais. Mas chegou um momento que teve uma reunião e a Defensoria participou e ele estava sensível a fazer uma reunião no outro dia, na sexta-feira, à tarde, com o movimento, né? Só que aí, nesse mesmo dia, esse Ipaminonda, ele mandou uma mensagem, chegou até para nós a mensagem, que o Ipaminonda pedia a remoção do pessoal da QNR6 imediatamente, prisão para os organizadores ali, a coordenação, e que o governo tirasse todo mundo que estava na ocupação, excluísse da lista da CODAB, né? Isso foi um documento que o Ipaminonda mandou
pau-ibanês. E é impressionante, quando esse documento chegou na mão deles, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles falaram para a defensoria que não tinha reunião, que pensaram melhor, que a alta cúpula do governo resolveu remover as pessoas na sexta-feira de manhã, 9 horas da manhã, e que ia ter punição para os militantes e que eles também iam excluir todo mundo da CODAB, ou seja, exatamente o documento que o cara pediu foi o documento, foi o que ele executou. E assim ele fez, não teve conversa. Na área, nós tentamos negociar no dia da remoção com eles, né, porque a turma tensionou, a turma fez luta, esperando eles. Então, eles chegou o cara da CODAB para negociar, a defensoria chegou ali num certo momento, que já estava muito alta a temperatura lá, e a defensoria foi conversar com eles, e eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o nome de todo mundo, e vamos pegar essas famílias que estão precisando, que não tem, está na rua, tem família que está falando que está na rua, está com a mudança toda aqui. Nós vamos pegar elas, vamos levar para um outro lugar, para um abrigo, seja lá o que for. Aí a defensoria, tá ok, eu acho que isso que o movimento tem acordo. Aí a defensoria veio, falou com o movimento, porque a ideia da polícia que estava lá era prender a condenação. Então a condenação foi outras pessoas conversar com eles, que era da condenação, mas eles tinham nomes específicos, né? Eles exigiam falar com fulano e cicrano, e o pessoal foi lá e falou, fulano e cicrano não está aqui, então você não vai falar com essa pessoa. E ele não quis falar mais com ninguém, eu vou remover, só que as famílias tensionaram na hora, então a defensoria entrou junto com direitos humanos para fazer essa ponte. Então eles conseguiram lá que o governo cadastrasse todas as famílias ali, pegasse nome, CPF, e 4 horas da tarde iria ter uma reunião com as sedes, para as sedes fazer um levantamento e ver as famílias que estavam dentro dos critérios para o programa habitacional e também para os programas sociais do governo, né, que é os das sedes, e que não ia excluir ninguém da CODAB, né, ninguém ia ser mais excluído da CODAB e tal. Ou seja, a Amanda é nossa também, tinha esse acordo lá, né, e assim foi feito. Aí a defensoria ia fazer o cadastro da turma no campo ali, ia botar uma mesa e ia cadastrar todo mundo ali. Só que o cara do governo falou: não, é melhor, como tem muita gente aqui, que nós também preferimos assim. Tem muita gente aqui, tem gente que é oportunista, tem gente que apareceu aqui agora, né, que não estava no acampamento, não estava morando. Né? Então, vamos pegar o nome de todo mundo dentro dos barracos. As pessoas voltam para os seus barracos que construíram e lá pega o nome de todo mundo. Né? Só que um dia antes teve uma chuva imensa lá na Ceilândia e derrubou muitos barracos. Só que os barracos que derrubou foi lona, a estrutura estava em pé, então eles resolveram, não, os barracos que foi derrubado por a chuva, não tem problema, se a família estiver lá, a gente vai pegar o nome das famílias também. Então ficou acertado isso. O movimento falou, ok, se vocês vão colocar as famílias que estão precisando em um outro lugar, numa área, num abrigo, e as famílias vão ser cadastradas na SEDEST, para nós não tem problema nenhum. Né? E nós vamos conversando sobre moradia, sim, nós vamos conversando sobre moradia. Não tinha problema nenhum com a gente. Né? Então as famílias foram para os seus barracos. Aí, quando as famílias estavam nos barracos, que a defensoria começou a passar para pegar o nome, simplesmente, do nada, a PM começou a dar tiro de borracha dentro do acampamento e jogar bomba de gás lacrimogêneo dentro do acampamento. Né? E a máquina começou a derrubar os barracos com as pessoas dentro. Né? E foi um inferno, para falar a verdade, muito tiro. Aí, nesse momento, a tropa de choque começou a vir por baixo também, porque eles montaram uma guarnição em cima e outra de baixo. A tropa de choque, quando viu que a polícia militar estava agindo, estava dando tiro dentro do acampamento, ela começou a dar tiro também. Ela começou a agir também e foi uma loucura. A defensora, que é a Juliana, ela caiu no meio da confusão. A nossa família que teve que pegar ela, levar ela até o bombeiro, para que o bombeiro socorresse ela. E detalhe, o bombeiro socorreu ela. Mas muitas famílias nossas que se machucou, inclusive crianças, mulheres grávidas, senhoras e senhores, eles não deixaram a ambulância entrar para socorrer essas pessoas. Eles negaram socorro a essas pessoas, o bombeiro não quis, a polícia não deixou, não é que os bombeiros não quis, mas a PM que estava lá não deixou os bombeiros socorrer pessoas que estavam com problema respiratório, pessoas que tinham caído, se machucado, o companheiro nosso quebrou o pé.
E foi uma loucura, né? E todo mundo se dispensou ali para dentro das quadras ali da QNR5 ali, todo mundo desceu para baixo e ele continuar dando tiro e tudo mais. E os defensores foram socorridos, o pessoal de Getrimano foi socorrido, e na hora a Érica tinha chegado ali, que era a Érica Cocai, ela chegou, já estava já na quadra, o movimento juntou as famílias ali, né, numa rua, na QNR5 ali, para não ter problema, né? E juntou e foi pegando o nome das famílias ali, né? Para saber quem estava ali e tudo mais, para saber se ninguém tinha sumido, e fomos identificando as famílias nossas ali, através de uma listagem e tal. E a Érica tinha chegado lá, estava lá com a gente, de repente, a polícia começou a jogar bomba de novo onde nós estávamos, lá embaixo na quadra. Nós estávamos muito longe já da ocupação. A polícia começou a jogar bomba de novo lá na quadra, né, e dar tiro. E a Érica passou muito mal, caiu. Nós tivemos que pegar ela, levar para uma casa para que ela se recuperasse. E ela ficou bem apavorada lá, a deputada. E a cavalaria, de repente, começou a entrar na rua também, a cavalaria. E todo mundo que estava na rua, se era da ocupação ou não, a cavalaria batia, né? Jogava spray de pimenta das casas. Aí também eles começaram a invadir as casas das pessoas que tinham dado guarita, porque as pessoas da QNR5, eles estavam apoiando a ocupação, né? Até que eles levavam água para a turma lá, eles deixavam a turma ir carregar o celular lá, porque lá não tinha celular, o pessoal manter contato, quem tinha celular manter contato com a família e tudo mais, porque ali no acampamento é uma comunidade, as pessoas cozinham, as pessoas tomam banho ali e tudo mais. Então, a comunidade estava apoiando, né? Porque era um negócio organizado, não tinha problema nenhum. Então, a comunidade, quando viu aquilo, elas abriram a porta para as famílias entrarem na casa delas. Deram guarita às famílias. Todo mundo dali perto deram guarita. Aí a polícia começou a entrar dentro da casa das pessoas, arrombar as casas mesmo, batia muito no dono da casa, e ainda teve um dono da casa que foi preso, e batia em todo mundo que estava lá dentro, né? Foi um negócio assim, tipo, um negócio que, na verdade, até hoje, eu estou no movimento desde 2004, comecei em São Paulo. Já vi muita coisa no movimento, inclusive nós estávamos na desocupação do Torre Palace e tudo mais. Mas da forma que a polícia fez, na última sexta-feira, com a turma da QNR6, eu nunca tinha visto igual, porque eles estavam num negócio de doido, não deu para compreender. Os caras estavam com drone, os caras estavam com helicóptero, os caras estavam com tudo, a Patamo estava lá. Ou seja, então, teve muita gente machucada. Eu mandei alguns vídeos para o PC e algumas fotos, não é tudo, viu, PC? Tem muito material, não é tudo, aquilo foi o que eu consegui pegar. Você viu lá que tem criança machucada o olho, tem um homem, levou uma cacetada, ele estava sentado, levou uma cacetada na cabeça, porque ele entrou em confusão. Quase morre o baiano, o Bahia, quase morre. E a polícia não quis socorrer ele. Para socorrer ele, nós tivemos que pegar ele, levar até perto da polícia, junto com a deputada, e a deputada começou a exigir, começou a ligar para muita gente para que socorresse ele, que ele estava morrendo. Então, quando a polícia viu que era uma deputada, que a deputada estava ligando, ligou para o Ibanez, ligou para todo mundo, foi que a polícia chamou o corpo de bombeiro, e o corpo do bombeiro começou a dar atendimento a essa pessoa, que foi o Bahia, que estava passando muito mal. Até hoje ele está passando mal ainda, da porrada que ele levou na cabeça. Eu mesmo levei um tiro de... Eles atiraram com aquela bomba de gás lacrimogêneo, e aquela bala pegou na minha cabeça. Pegou na minha cabeça, na minha nuca, que eu caí. Né? O pessoal teve que me arrancar do chão, que eu tinha caído. Muita gente machucada. Ou seja, foi uma repressão por parte da polícia muito grande. E repressão aonde as famílias não estavam reagindo, onde as famílias já tinham saído do acampamento, estava todo mundo fora do acampamento, né? Não tinha mais ninguém lá. Depois que eles jogaram bomba dentro do acampamento, todo mundo correu e saiu fora. E ficaram só nas quadras ali, esperando o que o movimento ia decidir e tal. E o movimento chamou todo mundo para tentar conversar depois ali com o representante do governo para ver para onde que ia as pessoas que não tinham para onde ficar, mas não tivemos êxito nisso. Então nós fomos organizar as famílias em garagem de outras pessoas. Enfim, hoje nós temos família em garagem, hoje nós temos família que está morando lá embaixo da passarela lá, na passarela, é onde o metrô passa na Ceilândia, perto do Pessoa. Nós temos pessoas morando ali no centro da Guatinga, ou seja, na rua, porque é pessoas que não tinham para onde ir mesmo, né? E o governo não deu atenção nenhuma.
E nós temos uma lei no STF que garante, quando tem remoção, para começar, não tinha que ter nem remoção, mas garante, quando tem remoção, que o governo leva aquelas pessoas dali para algum lugar, que não deixa na rua, não deixa desobrigado. Leve para um abrigo, leve para uma outra área, leve para um ginásio, leve para algum lugar. E não aconteceu isso. O governo não aconteceu. E depois o governo começou a falar na mídia um monte de besteira, acusar o movimento disso, daquilo, outro, e tal, acusar o movimento de ser partidário, que a Érica Cocai apareceu lá e tal. E uma entrevista que nós demos, nós falamos, olha, na verdade, o movimento não é partidário, é autônomo, não é filiado a partido nenhum. Nós não somos filiados a coordenação a partido nenhum. Só que o político que quer vir na ocupação, conhecer e apoiar o movimento não tem problema nenhum. Inclusive, o senhor Ibanez pode ir na ocupação, se ele quiser. Nós não temos problema nenhum com isso. Tá? Pode ser o político da direita, pode ser o político da esquerda. Se vai lá apoiar sem sacanear, nós não temos problema nenhum com isso. Então, não é um movimento político. Né? Ah, mas vocês fizeram na época da eleição. Sim, ó, foi uma época oportuna para o movimento fazer. Foi uma época boa que o movimento da franquia fazer. E pronto, então ele falou que o movimento cobrava lá das famílias e tudo mais, tudo mentira, sabe que é mentira, né? Até que o repórter da CBN perguntou: o senhor tem prova sobre disso, secretário? Ele, não, nós não tem, mas é o que parece, tal. Então, ou seja, inventou um monte de coisa para criminalizar mesmo o movimento. O Edson, E é isso. eu quero fazer só uma pausa rápida, anunciar a chegada da professora Maria Luísa Pinho Pereira. A Amanda, do seu grupo, chegou. Você não quer apresentar o pessoal, já que estamos todos agora presentes? Acho que faltou só a Isadora, que eu esqueci de mandar o link para ela, coitada. A Isadora, que você já conhece, a estudante, mas você não quer apresentar Sim. o seu pessoal para a gente, e aí eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, mas acho que o Alexandre Bernardino também, e a Maria Luísa, que você falou, depois que você fizer a rodada aí de apresentação do seu pessoal, você falou no início que vocês decidem tudo em assembleia, né? A ocupação. Se você puder falar um pouco sobre essa assembleia e se vocês tiraram uma pauta de reivindicações ou não na assembleia e qual foi essa pauta, tá? Mas Maria Luísa se apresenta e depois eu passo a bola para a equipe aí do pessoal que está com o Edson. Pode falar, Maria. Boa noite aí para vocês, né? Eu estou aqui numa outra reunião e por isso me atrasei um pouco para entrar e ouvi uma boa parte aí do que Edson está relatando. E sou Maria Luísa Pereira, também sou parte daí da coordenação do projeto, junto com o PSI, né, com o Alexandre e outros professores e toda essa rede de movimentos. Estou aqui à disposição para a gente compreender melhor, construir melhor e ver qual é a nossa contribuição aí nessa luta aí, não está fácil, né? Essa violência absurda aí, solidária aí com essas pessoas que sofreram em todo esse processo. Mas estou aqui. Vou apagar porque sem a imagem é mais fácil de eu escutar onde eu estou, tá bom? Obrigado, Maria Luísa. Então, Edson, se algum dos seus companheiros quiser falar alguma coisa, antes de você responder a minha primeira pergunta. Sim, a Adriele está aí, o Ian e a Amanda, todos são da coordenação do movimento. Se eles quiserem colocar alguma coisa, enfim, fica à vontade aí, pessoal. O PC aí é um guerreiro das antigas aí, né? Conheço o PC tem muitos anos, já ouvi falar do PC de muitos projetos. Eu estava lembrando mesmo de você. E tá na UNB aí, tem um bom tempo aí, né? Enfim, é isso. Boa noite, gente. Boa noite, Ian, pode falar. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Pode falar, Ian. Eu queria só
Só queria desejar boa noite, assim, e saudar, né, vocês novamente aí. Infelizmente eu tô a caminho da aula agora, mas eu tô acompanhando vocês. E sobre a ocupação, né, foi um momento de entender, ver ali a cooperação de todos, né, na manutenção para fazer dar certo, né, e construir essa luta conjuntamente. Então, tem sido um momento de muito aprendizado, né, para mim, eu acredito que para outras pessoas também. Mas é isso, né, eu tô de mim, né, mas eu já tive um projeto da semana universitária com o IH, sou ali da geografia. Ah, que bom. Você é aluno da geografia. Mas é isso aí. Obrigado, Vou ficar Ian. Bom saber que você já conhece o IH aí, já participou de atividades. Seja bem-vindo. Adriele, quer falar alguma coisa? Amanda, que chegou depois. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda. Desculpa aí, atrasada, mas eu estou voltando do trabalho e estou conseguindo ouvir aí vocês, tá? Estamos juntos. É isso aí. A ocupação lá não foi esperado, né? Essa reação. E estamos juntos aí para o que daí vier. Obrigado, Amanda. Seja bem-vinda. Adriele, quer falar alguma coisa, Adriele? Só vou desejar uma boa noite para todos. Estou acompanhando também a live, trabalhando aqui do lado também, mas prestando atenção. Então, só desejar boa noite a todos, tá? E aproveitar aí para ir nossa luta em frente aí, que vai dar tudo certo. Obrigado, Adriele. Então, Edson, você podia então continuar a sua fala respondendo essa questão da pauta, né, onde começou, né? A Isadora, que você já conhece, estão entrando. A aluna que viabilizou aí o primeiro contato foi a Isadora. Seja bem-vinda, Isadora. Desculpe aí que eu demorei para te mandar o link. Ela estava com um filhinho, né? Ela tem um filhinho também na Ceilândia e estava alimentando ele agora à noite. Obrigado, Isadora, pela participação. Já teve uma primeira rodada aqui do Edson explicando o movimento, né? A Isadora é estudante de serviço social e está conosco aqui, uma guerreira, estudante guerreira, né? Trabalhadora, trabalha durante o dia, estuda à noite na UNB e cuida do filho. E quiser dar uma boa noite aí para o Edson, Isadora, fica à vontade. Oi, boa noite, Edson, Doriele. Boa noite, professor Alexandre. Boa noite a todos. Obrigado, Isadora. Graças a você que nós recuperamos. O Edson e eu, a gente já se conhece há um bom tempo. Ele lembrou de mim antes de eu lembrar dele, dos velhos tempos lá do Quintas Urbanas, da UNB e tal. Então, Edson, fala um pouco do antes, você falou durante, né, a desocupação, e o depois, o que vocês pretendem fazer? Eu acho que se você puder complementar com esses dois elos, né? O antes, se vocês tinham pauta, na Assembleia tiraram pauta de negociação, alguma coisa assim, pauta de reivindicação, e agora, depois dessa violência toda, um absurdo de violência, eu quero te agradecer o material que a gente tiver também, de informações, de dados. Eu te mandei uma pequena amostra, né, dos dados daquela área que vocês ocuparam, que a gente estudou isso. Se você precisar de mais coisas, conte conosco, mas pode falar, fique à vontade. Então, para esse boa noite, Isadora. Isadora aí nos procurou no acampamento, estava lá com a gente também, né? Conhecer um pouco do trabalho do movimento, né, Isadora? O movimento, na real, antes de fazer a ocupação, o movimento teve uma assembleia com as famílias, e na assembleia as famílias decidiram que
não dava mais para esperar. Só para, em termos de números, quantas pessoas por baixo participaram? 400 famílias. 400 famílias. Aí, essas famílias decidiram. As famílias que estão. Quando nós fizemos a Assembleia primeiro, não tinha esse número de famílias, né? Algumas famílias apareceram depois e tudo mais, porque nós sabemos que a luta por moradia, a falta de moradia em Brasília é gigante, no país todo, mas Brasília é gigantesca, porque nós vemos o programa habitacional do governo, que é o Morar Bem, que não funciona, que esse programa Morar Bem ele não dá, ele não supre a necessidade das famílias de baixa renda. Sempre as famílias de baixa renda que são chamadas, sempre é uma construtora, e na hora sempre tem que dar uma entrada, e ainda tem um problema do nome no SPC da turma, que a maioria está no SPC, e o programa habitacional para famílias carentes dá bem claro que a família não precisa ter o nome limpo para obter sua casa, sua moradia, né? Mas isso não acontece na prática. Na prática, as famílias têm que desembolsar um valor alto. Aí as casas que é destinada para as famílias de baixa renda, que a família é chamada e não consegue pagar uma entrada, essa vaga passa para pessoas de uma renda melhor, né? Seria a classe B ali, o pessoal que tem uma grana a mais, né? Tem de 5 a 10 salário mínimo e tudo mais. Então as famílias ficam para trás e o governo coloca uns dados que tantas casas foi dado para tantas famílias carentes, e não é verdade. Nós sabemos, nós acompanhamos isso, não é verdade, né? Só que é o governo fala e a mídia cobra o que eles falam, o que eles falam é lei. Então nós decidimos na Assembleia, junto com a família, em fazer uma ocupação de terra e escolhíamos especificamente aquela terra, que nós sabíamos que aquela área ali era de interesse social, né? Estava destinada para pessoas de baixa renda, e para fazer uma denúncia também sobre a questão da cooperativa, né? Porque é um absurdo o governo passar área para a cooperativa. Então, as famílias decidiram em Assembleia em fazer isso, e decidiu também a pauta nossa é moradia, que o governo ceda uma área para as famílias, ou que o governo dê um apartamento ou uma casa para as famílias, né? Dê não, porque a família não quer nada, a família quer pagar, mas quer pagar uma parcela que caba no bolso dela, né? Uma parcela que ela consiga pagar e consiga comer. Porque hoje em dia as famílias que pagam aluguel, ela passa fome. Se ela não passar fome, ela vai morar na rua. Então a nossa família é assim, é as excluídas dos excluídos, são os fudidos dos fudidos, desculpa da palavra, né? São fudidos mesmo. Então, não tem a mínima condição de pagar aluguel. Então, se o GDF ceder uma moradia para as famílias e cobrar um valor de parcela muito alto, tem família nossa foi chamada que os caras queriam que ela pagasse R$ 700 de parcela, fora a entrada que ela tinha que ter dado. É inviável, é praticamente impossível a família fazer isso. Então, as famílias, nessa necessidade, resolveram ocupar uma área, né? E ocupamos essa área e aconteceu o que aconteceu. A polícia entrou daquela forma lá, né? E causou todo aquele transtorno. Os caras foram tão violentos que o próprio meio de comunicação, que defende muito o governo, criticou o governo, né? Os meios de comunicação, blog, internet, podcast, criticaram o governo. CBN criticou o governo por causa da repressão absurda, né? Que nós tínhamos muitas crianças e tem muito vídeo, tem muito material. O pessoal gravou mostrando, ou seja, e é isso. Agora, PC, após a ocupação, nós estamos com família na rua, estamos com família de garagem, no movimento tem que tomar uma atitude, o movimento não pode ficar parado, o movimento tem que fazer luta. O movimento não, o movimento é um movimento de luta. O Resistência Popular é aquilo, tem resistência já no nome, o negócio é resistir, né? Até conquistar sua moradia, até conquistar uma moradia para essas famílias que tanto sofrem, né, em Brasília, sem moradia. E família que não tem atenção nenhuma do governo, né? Uma lista da CODAB que não funciona, não anda. Projeto para movimentos sociais o governo não tem. O governo só tem projeto para cooperativas, né? Para o movimento não tem, porque o movimento é aquilo, o movimento não tem rabo preso com ninguém e, enfim, e não tem nada para dar para ninguém. Um negócio do movimento é fazer luta e conseguir moradia para as famílias, enfim. Então, o movimento daqui para frente está pensando, vai fazer luta. Tivemos uma assembleia lindíssima final de semana agora, né, no domingo. É isso, fazer luta. Muito bem. Vamos continuar conversando. Isso aqui é uma roda de conversa. Eu queria anunciar a Ilka. Seja bem-vinda, Ilka. Se quiser falar, dá uma boa noite aí, se apresentar, fica à vontade.
Boa noite a todos. Eu deixei o mudo aqui, porque aqui não para, não. Meus filhos estão aqui, né, comigo, mas boa noite a todos. Desculpa a demora, meu celular parou tem 1h30, mais ou menos, consegui que ele funcionasse agora, mas é isso, assim. Eu posso comentar alguma coisa, ou só me apresentar mesmo? Pode, fica à vontade. Só para complementar, tem uma família que ele foi chamado para a CODAB, só que ele teria que ter. Pera, mamãe. Peraí, filho. Ele teria que ter uma renda acima de 2 salários mínimos. Então, assim, é bem complicado mesmo a situação, porque não tem mais faixa 1, né? Então, não tem. Agora é faixa 2, e ele ganha um salário mínimo, ele é aposentado. Ele tem um câncer na cabeça, em vários lugares, e ele usa prótese na perna. Nem sei, na verdade, é o certo, porque ele é aposentado, mas sei que ele é aposentado. E ele não conseguiu. Ele entregou os documentos, tudo certo, por conta da comprovação da renda dele. Ele teria que ganhar acima de R$ 1.800. E ele conseguiu comprovar apenas 1.200. Então, assim, são vários problemas que tem, além dos que eu não sei nem se talvez o Edson já havia comentado isso, né? Mas eu já entrei no final aqui, e eu acho, assim, um absurdo a pessoa ganhar menos e não ter o direito à moradia, tem que ganhar mais. Então, por isso que, assim, eu sempre falo nesse exemplo, porque, na verdade, não é para as pessoas de carentes mesmo, de faixa baixa, né? Pessoas que têm ali um pouquinho mais de condições, assim, mesmo que R$ 1.800 é pouco, mas é uma sustentabilidade bem maior do que 1.200, 1.800, e engraçado que essas pessoas não encaixam. Então, assim, é um absurdo esse sistema, né, habitacional que funciona de maneira errada, né? Muito bem, muito boa reflexão, Ilka, obrigado. A Isadora está na fila aí, você quer fazer uma pergunta para o Edson? Fica à vontade, Edson, Isadora. É mais um comentário, né, para agregar aqui, para a gente também poder comentar que a dificuldade já começa na documentação. Porque como é que a gente comprova que a gente mora aqui há mais de 5 anos? Eu consegui comprovar porque eu estou na faculdade há mais de 5 anos, então contou o histórico da faculdade. Mas a minha mãe, que veio para cá em 96, até hoje ela não conseguiu comprovar para a CODAB que ela tá aqui, que ela mora em Brasília há mais de 5 anos. Porque são assim, os comprovantes que eles pedem são coisas absurdas. São cartão de crédito, minha mãe não trabalha, não tem cartão de crédito. Conta de água e de luz, ela mora de aluguel, as contas não são no nome dela. Tipo, ela nunca conseguiu comprovar. Eu falo, mãe, só tem que tentar, só tem que lutar. Eu fui chamada, a CODAB me ligou, mas eu tinha que comprovar uma renda de R$ 1.800, na época eu estava desempregada, e era para o Paranoá Parque. Aí eu recusei, porque toda a minha vida está aqui na Ceilândia, minha família está aqui, né? Aí eu vou largar tudo para ir para lá, e como é que eu vou conseguir pagar as prestações sem nem estar trabalhando? Acho que, assim, se empreendimentos para a população que precisa, acho que o primeiro passo seria facilitar a documentação, porque é muito difícil eles conseguirem acesso ou saberem usar esses meios de comunicação para enviar a documentação, né? Eu descobri que meu nome tinha sido selecionado porque uma prima minha falou que o nome dela tinha sido selecionado para levar a documentação. Aí eu baixei o aplicativo, fui entrar e estava lá, aguardando documentação. Peguei tudo, aí fui ali para Feira do Produtor, que tem um quiosquinho lá da CODAB. Na hora que eu chego lá, a moça, não, você faz isso tudo pelo celular, você não precisa vir aqui. Você só vem aqui se algo der errado, se eles mandarem. Aí voltei, aí ela olhou, já estava lá, olhou, viu o que servia como comprovação, o que não servia. Voltei para casa, mandei tudo pelo celular. Aí, com um tempo depois, eles me ligaram, só que eu estava desempregada e também pela localidade, né, eu também não pude ir.
Poxa, que história importante, hein, Isadora? E a gente está sempre junto, né, como professor e estudante, e só agora que eu estou sabendo dessa tua história. É muito bom saber, né, que as coisas da realidade, né, dos estudantes mais pobres da universidade, elas têm mais facilidade de aparecer na luta, né, quando a luta aflora. O Ian levantou a mão aqui. Fala, Ian, fica à vontade. Não, só para corroborar com a fala da colega, né, da Yasmin, essa questão da localidade, eu acho que é muito importante, né, porque da mesma forma, eu também moro em habitação social, né, moro ali no Sol Nascente, no Parque do Sol, que é um empreendimento recente também da Codab, e a mesma, o mesmo relato, né, da Yasmin sobre o que eles desconsideram, né, a relação dos lugar, né, com as relações que as pessoas têm com a localidade em que já está habituada, né. A gente morava no Gama, né, minha mãe nasceu no Gama, eu cresci no Gama, então tivemos que mudar, né, da nossa localidade, do nosso lugar, porque a política pública, ela não tinha nenhuma perspectiva de fazer com que a gente continuasse, né, no nosso lugar, né, vivendo a vida com as nossas relações lá no Gama. E isso se aplica de maneira, né, generalizada, né, todas essas políticas buscam locais distantes, né, tanto do ponto de origem da pessoa, né, que busca por moradia, tanto pela distância do trabalho, né, dos empregos, e quando coloca essas pessoas nesses lugares, há toda uma deficiência de equipamentos, né, uma falta, na verdade, de equipamentos públicos, enfim, há todo esse problema envolvido. Eu queria me despedir de vocês, porque infelizmente eu não vou continuar na conversa, agora eu vou entrar na sala de aula, e já estou um pouco atrasado, mas queria dizer que foi um prazer conhecer vocês, né, e ter esse contato com o professor Percy, novamente, e espero participar melhor, né, e efetivamente em um próximo encontro. Maravilha, muito bem. E a nós é que agradecemos, e como eu combinei com o Edson, hoje será apenas a primeira rodada de conversa, a primeira conversa. Teremos outras para a gente avançar aí na articulação. Obrigado, Ian. O Edson pediu a palavra, pode falar, Edson. Nós já estamos tão empolgados, né, com a conversa, está sendo tão importante que a hora está passando e a gente nem está percebendo. Mas depois da fala do Edson, a gente vê aí uma síntese, né, da próxima reunião, como é que a gente articula uma pauta, né, para a próxima reunião. Pode falar, Edson. Ô, Percy, essa questão que a Isadora colocou, ela é muito importante. No movimento nós temos toda essa dificuldade, né? Além dessa dificuldade de comprovação de 5 anos de Brasília, porque eles não pedem, não é assim, tipo, você chegou em 2005, eles não pedem um comprovante de 2005, outro de 2021, não, eles querem, tipo, 2021, eles querem os 5 comprovantes mais recentes, entendeu? Na sequência, então, é muito complicado, porque as famílias carentes, a maioria não tem cartão de crédito, a maioria não tem internet, a maioria não paga a fatura de celular, a maioria não tem conta de luz no nome, e, enfim, mora de aluguel, e tem toda essa dificuldade. E uma das dificuldades maiores das nossas famílias, principalmente a família do MRP, é essa questão de toda a documentação, eles querem que mande por o aparelho celular, por aplicativo. Nós temos família que não sabe nem mexer no celular. Infelizmente, nós temos família na nossa base que ela não sabe ler nem escrever, né? Que são analfabetas. Então, elas não têm telefone. É um telefone de botão e só para ter ligação. Para ligar, tem dificuldade ainda, né? Então, isso tudo disputa. Tem família que é chamada não sabe nem o que foi chamada. Aí a gente fala, mas manda um e-mail, mas manda por um aplicativo. Eu falei, não sabe mexer no celular. Então, nós temos esse set de problema.
aí que a CODAB realmente não é para pobre. Vamos deixar claro que os programas nacionais da CODAB não é para pobre, tá? É para uma minoria aí da sociedade. E tem uma outra coisa também, muito ruim do Distrito Federal, que esse Ibanez, né? Ibanez não, na verdade, esse Bolsonaro louco aí, ele pegou toda a terra da União aqui de Brasília e deu para o Ibanez, né? Toda a terra da União de Brasília está na mão do Ibanez, que era para construir moradia para baixa renda, e o Ibanez não constrói moradia de jeito nenhum. Quando não passa para empresário, passa para cooperativa, ou seja, é uma coisa que tem que mudar. Eu acho que as terras da União tem que voltar para a União, não tem que deixar na mão do Ibanez, porque nós temos essa CODAB, que é uma empresa mista, né? É uma empresa que tem empresários fortíssimos dentro dela. Nós temos a Terra Cap, que é a dona da terra em Brasília, que também é uma empresa mista, que tem muito empresário envolvido, ou seja, e nós ficamos vendo navio, tá? Bom, PC, sobre o movimento, se alguém quiser falar mais, é isso, o horário já está... Eu queria, Edson, é que você falasse um pouco dessa violência toda, e você citou a Defensoria, que quase apanhou junto com vocês. Qual é a participação, a parceria que vocês têm com a Defensoria para o Alexandre Bernardino, que é da área de Direito, ele poder também dar uma opinião sobre essa situação de violação dos direitos humanos? Então, a Defensoria, nós temos contato com ela através do pessoal do Fábio Félix, né? O coordenador do Fábio Félix lá, que é o Gabriel, eu conheço ele desde 2010, muitos anos, e ele apresentou a Juliana, né? Que é sensível à causa social. Ela foi no nosso acampamento, ficou deslumbrada com a forma da organização do acampamento, com a cozinha comunitária. A Juliana foi lá, ficou uma tarde lá com a gente e tal, e viu a turma morando lá, andou o acampamento todinho. E no dia da remoção, antes um pouco da remoção, ele estava tentando segurar a remoção ainda, tentando conversar, mas o governo estava redutivo, não teve conversa. Então eles foram para o local. Chegou no local, já tinha acontecido muita confusão já, né? E a Juliana foi lá conversar, estava ela e um outro rapaz lá, que eu não me recordo o nome dele, que ele é defensor também, um rapaz muito bom no debate, né? E ela, infelizmente, ela passou muito mal, caiu, saiu rolando, porque saiu correndo da bomba e tudo mais, e o povo socorreu ela, né? Eu não sei se, para falar a verdade, eu não sei se numa próxima ação nossa ela vai aparecer, né? Porque é um negócio meio que traumático. Se você nunca participou do negócio daquilo ali, né? É um negócio traumático, porque a violência é muito grande. É desesperador. Você vê o pessoal chorando, gritando, criança perdida no meio, porque eles soltaram tanta bomba, cara, que você não conseguia ver um pau na sua frente, de tanta bomba que eles soltaram, porque era a PM, era a guarnição da PM de cima, e era a tropa de choque de baixo. Então, eles jogaram tanta bomba, tanto gás lacrimogêneo, que as pessoas não conseguiam se ver, né? Ficou uma neblina muito intensa, então ali criança foi perdida, depois nós tivemos que correr atrás de onde que a criança estava, na casa de outras pessoas salvou, pegou essas crianças. Senhoras caiu, nós tivemos que resgatar as senhoras, tem vídeo, nós carregando as senhoras no chão, ou seja, então, eu não sei depois eu falei com a Juliana, liguei para ela, e ela não atendeu, quem atendeu foi o rapaz, falou, ela tá tranquila, tá bem, já veio embora e tal. E depois eu falei com ela só passou o telefone do assessor dela, manda todo o material que você tem para esse assessor aí, que nós vamos tomar as medidas cabíveis sobre a violência do GDF. E depois, pronto, depois eu não tive mais contato com ela, né, porque realmente é traumático, aquilo ali é surreal, é absurdo aquilo lá. Né? Nós temos família que está traumatizada até hoje. Nós temos família, mulheres grávidas, que inclusive fizeram boletim de ocorrência contra o GDF. Né? Porque tem um bebê que está, né, Ilka? Eu acho que acompanhou isso. Tem um bebezinho que está internado até hoje com problema respiratório, né? Por causa das bombas. Então, é complicado, PC. A violência é muito grande. A Ilka pediu para falar. Vamos passar para a Ilka, mas para finalizar a nossa rodada, para a gente definir a próxima pauta da próxima reunião, o que vocês gostariam de saber da nossa parte para a gente trazer, em termos de potencial de parceria com vocês, né? Para a gente somar aí com vocês, já que o projeto deliberou abrir um canal de conversa com vocês. Então, a Ilka fala e depois Maria Luísa, né, que também é da coordenação, quiser falar um pouco.
Eu só queria dar um adendo aqui. Eu queria que depois você explicasse sobre um pouco sobre o projeto, tá? Sobre Isso, o projeto seu, tal, tá como certo. funciona, como que não funciona, enfim, essas questões, tá? Tá legal. Pode falar, Ilka. Não só um complemento na fala do Edson, tem uma criancinha que a mãe, inclusive, ia também fazer um vídeo, até me lembrei agora de perguntar a ela o que houve. Ela ficou de fazer um vídeo hoje, falando da situação e filmando também todo, como é o nome? Não é um laudo médico, é todo, como é que diz? A filha dela tá... Relatório? Isso mesmo. E mostrar a filha dela lá internada e tal, que só tem 3 meses. Então, realmente, foi uma situação bem complicada. Quando começou, eu estava do lado da defensora Juliana. Eu tinha ido lá falar com ela. Eu já tinha falado uma vez, olha, eles estão começando a derrubar os barracos. Ela, não, mas a gente vai terminar aqui antes disso. Eu acho que ela sabia que não tinha muito o que fazer. Falei, Juliana, mas as pessoas não estão entendendo muito o que está acontecendo. E aí ela continuou pegando os nomes, ela não imaginava que ia acontecer isso. E aí, quando eu fui chegar para falar com ela novamente, para ela tentar ir falar lá, falei, Juliana, teria como você intervir? E aí, eu não sei se foi o Edson, alguém falou, chama, acabou, porque assim, quando a gente está lá pegando os nomes, tava um pessoal pegando o nome do movimento, o pessoal do Direitos Humanos, que era o Gabriel, e ela, que eram 2 defensores, ela e um outro defensor, eu e a Adriele. Eu só vi o Edson falando, tá com a bomba tá, não entendi muito bem, fazendo assim com a mão, tipo assim, a gente não percebe no momento, sabe? Que tá lá, tá acontecendo uns tiros, eles estavam atirando o tempo todo. Mesmo antes, eles já estavam soltando alguns tirozinhos, só que não era direcionado para o acampamento. Então, assim, foi tudo tão rápido que a gente não conseguiu perceber. Você falou, não tem mais cadastro, eles estão já invadindo e tal. Foi tudo muito rápido. Eu não vi ela cair, eu preocupei com as outras pessoas, assim, que estavam mais lá no fundo, ela estava bem à frente. E aí eu fui chamar as outras pessoas para sair do acampamento, porque o acampamento, não sei o que aconteceu com aquelas bombas, que umas lonas começaram a pegar fogo. Tinha criancinhas dentro, e aí eu fui tentar chamar as pessoas e eu saí, não sei, mas fiquei sabendo que ela chegou a desmaiar e tal. E assim, realmente foi uma cena muito, muito, muito triste mesmo. Eu cheguei a presenciar quando a gente já estava correndo e entramos nas casas, né? Tem os portões assim em cima abertos, os policiais falando, ó, um deles, vai, bando de gado, sabe? Como se, porque assim, foi uma correria muito grande e talvez, se eles imaginarem, é um monte de gado correndo. Acho absurdo. Um absurdo a forma com que tratou, a humilhação, o terror que foi. Temos também, importante dizer aqui rapidinho, temos também crianças com autismo, com problema, não está dormindo. Eu sei porque eu trabalho muito assim nessa área e as pessoas do movimento, todas as crianças que têm autismo, que às vezes se precisa de um atendimento, até mesmo no INSS, para aposentar e tudo mais, eles recorrem a mim, eu faço esse trabalho, então eu tenho contato com eles e eles estão falando, 2 pessoas estão falando que os 2 são autistas, a menininha também, inclusive a mãe dela tem um bebê também de 2, quase 3 meses também que estava lá, mas essa daí não chegou a internar, não. Mas tem 2 crianças com autismo que não estão conseguindo dormir, porque o terror é muito grande. A gente adulto já acha, e criança, então, é inevitável, né? Assim, a gente não sabe muito bem o que falar para essas pessoas quando vem falar isso com a gente. Eu falo, não, tenta conversar, tenta dizer que tem um homem bom, um homem mau com as crianças, tenta, sei lá, tentar fazer com que eles entendam isso, sabe? Porque essas 2 estão numa situação bem grave mesmo. Até falei para ir ao médico e tal, procurar um psicólogo. Mas outras crianças também estão, sabe, assim, abaladas psicologicamente, porque realmente é bem complicado. Era só esses dois detalhes mesmo para complementar a fala do Edson, que é bem importante a situação, que como ficou, né, o pós-operação. Não acabou por ali. Teve a operação e todo mundo se virou. Tem pessoas morando lá na rua. A gente tem fotos e vídeos de pessoas, de acho que umas 4 famílias que realmente não tinha mesmo, nem parente, nem nada. Muitas pessoas se organizaram por lá
e deixaram ficar ali na área da casa, naquela casa lá mesmo, Edson, onde a gente entrou a primeira vez, do Portão Cinza, a mulher liberou para 2 famílias ficar na área, não sei se você... É tanta coisa, né, que a gente, não sei se se eu cheguei a te comentar isso. E tem outras pessoas na rua, sofás que sobrou ali, sabe, que conseguiram tirar. Então, é uma situação bem triste mesmo, assim, realmente as pessoas precisam de uma resposta, não tem onde morar. E também o governo não cumpriu nem um pouco, né, a situação de que, para desabrigar as pessoas, eles teriam que levar para um local, né, e eles não cumpriram nada, na verdade, nem o acordo que era para pegar os nomes, eles não cumpriram, eles não tiveram respeito nem pelas pessoas que estavam lá. Tinha várias pessoas importantes lá e eles não respeitaram. Então, assim, é bem difícil, é difícil entender essa reação do governo aí. Maravilha, maravilha, Ilka. Importante depoimento, inclusive sobre o autismo, né? Isso é uma coisa importantíssima que você falou. Mas eu vou passar para o Alexandre e para a Maria Luísa fazerem a intervenção deles e a gente já encaminhar para a finalização. Na fala deles, eles explicam um pouco, né, o que a gente vem fazendo, e eu vou finalizar sintetizando rapidamente o que a gente vem fazendo à luz, né, do que significa essa luta de vocês, e a gente deixa para detalhar com mais calma o potencial, o que a gente pode fazer mais em termos de parceria para a próxima pauta, a próxima reunião. Pode ser assim, Edson? Então, Alexandre, depois Maria Luísa. Não, só... Desculpa. Com a garganta seca. Eu desliguei a câmera porque meu computador não está funcionando muito bem, a conexão, não sei se está tudo bem. Espero que esteja me ouvindo aí. Está com delay e tudo mais. Mas eu acho, Edson e Ilka e demais participantes, a linha do direito achado na rua, ela trabalha como uma visão social de construção do direito, ou seja, vocês, como movimento social, e que constrói o direito à moradia. Né? Não dá para esperar que caia do céu, não dá para esperar que esses governantes violentos possam fazer a política pública mais adequada se não há um movimento social como existe o de vocês que já lutam por moradia há tanto tempo. Então, nesse caso específico, o que a gente pode começar a articular é uma conversa com a Defensoria Pública, com a própria doutora Juliana e com mais quem estiver envolvido, além do Gabriel, que é nosso ex-aluno, né, PC? Gabriel, do gabinete do Fábio Félix, é um ex-aluno nosso muito querido e muito batalhador também, muito lutador. A gente pode auxiliar nesse projeto de articulação jurídico-política do direito e da política para poder engrossar a fala, primeiro no processo de denúncia, né, de uma violação absurda, que vocês têm toda a documentação, vocês podem juntar, inclusive, cada vez mais essa documentação para engrossar essa denúncia. E segunda, a luta pela negociação da possibilidade de recolocação novamente da discussão que estava sendo feita anteriormente por vocês, né? Que havia uma possibilidade de acordo, havia uma possibilidade de negociação. Né? Então, acho que o início da conversa é esse, né, PC? Como é que a gente pode, de alguma forma, auxiliar, Edson? E vocês é que dizem para a gente, inclusive, em que medida a gente pode auxiliar. Mas a gente tem articulação com o gabinete da Érica, o gabinete do Fábio Félix, com a Defensoria Pública, e a gente pode aprofundar isso e engrossar o caldo aí para poder fazer reivindicações que vocês estão fazendo. Obrigado, Alexandre. Maria Luísa. Olha, Percy, e todos aí, eu creio que esse encaminhamento aí que o Alexandre está dando, né, de como a denúncia tem que ser demonstrada, né, com documentos, com vídeos, com tudo que você já tem aí bastante, né, e essa articulação com o Legislativo, com a Defensoria e com o potencial do nosso projeto, que eu acho que aí seria realmente, pelo adiantado da hora, né, uma outra rodada para a gente ver quais são as conexões possíveis para potencializar mesmo esse movimento e ter uma objetividade, né, da reivindicação agora e processual, né?
Nós estamos com um governo que foi reeleito, então o horizonte estratégico aí não é dos melhores, e, portanto, a gente precisa mesmo, e eu acho que o Edson e todos que falaram aí, tem elementos, né, e história suficiente para a gente organizar, contribuir como universidade pública nesse momento para a luta de vocês. Queria agradecer muito, né, a oportunidade de ouvi-los e manifestar minha solidariedade como professora, mas também, sobretudo, como cidadã, né, repudiando toda essa loucura, né, essa violência, sobretudo com as crianças aí, que realmente é inacreditável, tá? Obrigada. Bom, eu vou falar então, Edson, finalizando essa primeira conversa, já que estamos de acordo que é necessário a gente fazer, né, uma segunda reunião, em que a gente apresente com mais detalhes isso que você está perguntando, Edson. Afinal de contas, o que é o projeto Vida e Água e como é que ele trabalha? Mas, só a título de uma proposta bem concreta, que para demonstrar como é que a gente está trabalhando, que nós conseguimos uma parceria com a TV comunitária, que em 15 dias a gente faz um programa com o tema das ARIs, né? E nós já acertamos isso, conversei com Maria Luísa, nós podemos, o próximo programa, ou se não o próximo, o outro, a gente convidar vocês, se vocês quiserem, né, para já apresentar o significado do que foi esse desfecho violento de desocupação da QNR 6. Então, isso é um convite que a gente quer fazer para colocar à disposição esse espaço na TV comunitária que a gente ocupa, colocando exatamente o processo de pesquisação. Essa é a palavra-chave que nos qualifica, né? Nós não somos uma universidade tradicional, fazendo o tradicional no projeto Vida e Água. O tradicional da universidade é ela fazer pesquisa, mas sem engajamento na luta, né? Pesquisa que é importante, isso não vamos desqualificar, mas não é uma pesquisa em processo a partir da luta, né? A pesquisação, necessariamente, ela é uma pesquisa engajada, né? que tem lado na luta de classe, entendeu? Então, é isso que a gente vem fazendo. Só que a gente tem um recorte, e vocês estão dialogando conosco, porque a gente não leva receita para a relação com os movimentos sociais que se engajaram. Nós estamos também fazendo um convite para vocês se engajarem e terem voz e voto dentro do projeto Vida e Água. Mas como é que a gente definiu, né, a nossa atuação nesses 2 anos? A gente definiu a partir do conceito de ARIs, né? E o conceito de ARIs ele é tipificado em lei, né? São 47 que a Câmara Legislativa reconhece que tem direito à cidade. Só que, desde 2009, quem mora nas ARIs, é o caso da QNR5, que foi solidária a vocês, né, na QNR6, é uma ARIS, a QNR5. Por isso que nós ficamos, poxa, é o pessoal da QNR que nós precisamos articular com a QNR5, que é uma ARIS, né? Essas ARIs, elas não são devedoras do Estado, elas são credoras do Estado. Por quê? Porque o Estado prometeu legalizar, regularizar, com política de saneamento, com política de educação, com política dessas áreas que têm direito à regularização. Então, essas ARIs, a gente percebeu que elas são credoras de um Estado que não cumpre com a sua obrigação. Só que vocês estão nos chamando a atenção de que, além das ARIs, existem as terras destinadas para se tornarem ARIs e que estão em conflito antes de se tornarem ARIs.
Então, eu acho que nós temos que aprender junto, nós estamos começando uma conversa do que a gente pode fazer, porque vocês estão provocando algo novo no nosso projeto, que é a gente fazer parceria com um movimento que não está no Aris, está numa possível Aris, que ainda não virou Aris, que é a área de relevante interesse social, mas que não é Aris, né? É apenas uma área detectada pelo Estado que pode vir a ser uma Aris. E o que a gente percebeu, pela violência, inclusive, que vocês sofreram, é que essa gleba de terra que no planejamento do PDOT, do próprio governo, está reconhecida como de interesse social, na verdade, eles estão burlando isso, não deixando nem ser um Aris, para virar outra coisa, né? Então, eu acho que isso é algo novo para nós, vocês é que trouxeram essa realidade nova para nós, e nós precisamos estudar junto. Estamos fazendo o convite a vocês, e eu acho que a gente tem que continuar essa conversa numa próxima reunião, mas já fica, desde já, o convite para o programa da TV comunitária, vocês terem o direito de fala na TV comunitária, de explicar quem são vocês, o que vocês querem e o que foi o acontecido, né? Nessa última sexta-feira, que foi uma violência absurda. Então, eu acho que é isso por hoje. Eu quero dizer a data, né? A Maria Luísa está acompanhando bem isso. A próxima segunda-feira é dia de programa, né, Maria Luísa? Então, se vocês acharem que dão conta de já participarem do programa da segunda-feira, sintam-se convidados, mas se quiser deixar para daqui 15 dias, também a gente pode adiar isso, né? Edson, com a palavra. Ô, Pessi, eu acho que na segunda-feira seria ótimo, e tem uma outra informação que nós não passou batido, não passamos. A FENASP, que é os servidores da assistência social, enfim, eles fizeram uma solicitação ao GDF, né? Nós estávamos no acampamento ainda, para que o GDF fizesse uma reunião com o movimento, para escutar as demandas do movimento e tudo mais. Aí eles não responderam. Quando foi ontem, eles responderam, marcaram uma conversa com o movimento e com a própria FENASP na próxima segunda-feira, dia 17, né? Tem essa reunião marcada, eu não sei se é 10 horas da manhã ou é à tarde, não me recordo agora, mas eles marcaram essa reunião. Por quê? A pressão em cima do governo está muito forte. Por isso que ele está procurando a mídia para desclassificar a luta do movimento, para criminalizar, para falar um monte de besteira. Porque tem muita gente cobrando dele, né? Com essa questão que o Alexandre colocou, de conversar com o gabinete da Érica, com o gabinete do Fábio Félix, com a defensoria, para fazer um documento, para fazer uma denúncia, é perfeito, é isso. Trabalhar todo mundo em conjunto e fazer uma denúncia, né? Inclusive, eu acho que foi o Leandro Graz, ele já fez um documento, né? Cobrando do GTF também, eu não me recordo. Eu vou mandar para o PC esse documento do Leandro Graz, né? Ele falando sobre a situação da QNR6, questionando o governo, né? E eu acho que foi o Fábio Félix, ou foi a Érica, eu acho que foi o Fábio Félix que estava vendo uma possibilidade de fazer uma... Eu não sei se é uma audiência, eu não sei como que funciona a questão da Câmara, de movimento ir na Câmara e fazer a denúncia diretamente lá na Câmara sobre a violência da QNR6, né? Então, essa participação na TV, segunda-feira, eu acho que está perfeito, porque está recente o negócio, né? Então, está muito bom. Eu acho que eu tenho acordo com isso. 10 horas Maravilha. na Então, reunião na FENASP. É isso. Se coincidir com a FENASP, o mesmo horário, porque a nossa TV comunitária ela é às 14 horas, começa às 14h30, vai ao ar até às 15 horas, é meia hora de programa. Mas nós temos 4 vagas, quer dizer, 3 vagas além da minha, né? Que pode ser remoto, você recebe o link e entra ao ar
no ar, ao vivo, no programa. Mas você pode também mandar um vídeo, e a gente põe no ar o vídeo com as outras pessoas que estão no programa. Então, você pode... O tema, a gente coloca no ar, o tema, e se você não puder, porque vai estar na FANAS, você grava um VT, de 2 minutos, e alguém do movimento que vocês indicarem aí entra ao vivo no programa e a gente debate. Então, isso é tranquilo, na segunda-feira dá para fazer. E a nossa próxima reunião, a gente poderia marcar para a semana que vem, numa terça ou numa quarta, né, Maria Luísa? Eu não sei, você que está com o calendário aí, o que acha? A Ilka pediu a palavra também, depois da Maria Luísa. É só para falar que a reunião é 10 horas da manhã, então 2 horas está tranquilo, dá para participar. Sim. Ótimo. Aí você vai ter mais elementos para falar na TV comunitária, né? A notícia da manhã. Obrigado, Ilka. Então, eu acho que... Agora, a nossa próxima rodada, o Edson, a gente combina para a semana que vem no WhatsApp, eu e você vê o horário, né? O melhor horário, pode ser? Eu com a Maria Luísa e o Alexandre Bernardino, a gente vê aí, na semana que vem, um dia e um horário. A gente pode fazer de novo, assim, remoto, ou você já quer ir presencial para o UNB, ou a nossa presença lá na ocupação? O que você acha? A segunda reunião. Eu acho que, eu não sei, o pessoal aí que está aí do movimento podia decidir. Eu acho que pode ser remota a próxima, enfim, não sei se tem algum problema para os outros aí. Pode ser, de novo, repetir esse e-mail aqui, dessa forma, pessoal, a segunda. A gente está morrendo de vontade de ir no chão da realidade, mas a gente pode esperar um pouquinho. O que você acha aí? Eu acho que seria incrível no local mesmo. E a gente faria a roda de conversa, conheceria também um pouco da realidade ali das pessoas. Eu acho que seria mais completa a reunião. Acho que daria uma esperança, né, para as famílias que não entendem. Uhum. Porque, assim, quando chega uma pessoa... chega um apoiador... ainda que, assim, por exemplo, a Érica Cocai foi, né, e levou um monte de bomba e tal. Mas, assim, as pessoas, elas são muito carentes ali, sabe? Então, se vai uma pessoa ali, fala com eles, fala que tem um projeto que vai ajudar, no caso do Alexandre, da área de Direito, né? Não sei qual é a área, assim, ao certo dele, mas... Direito, isso mesmo. Não, sim, mas eu não sei se é advogado, não sei, né? Enfim, mas é uma pessoa que entende ali, que pode falar, se for advogado, não, eu sou advogada, eu posso apoiar vocês no que for preciso. As pessoas se sentem abraçadas, assim, é incrível como eles são, assim... As pessoas, às vezes, têm receio, eles são pessoas, né, falam um monte de coisa, mas não. São pessoas, assim, humanas e com um sentimento muito grande, muito grato. Então, é bom, sim, ter essa presença com eles também, além de que também a gente aproveita e faz a nossa conversa. Beleza, então. Então, a próxima a gente combina presencial. A gente vai até a Ceilândia, tá certo? Combinado assim? Ótimo. Gente, eu queria um abraço forte a vocês, a nossa solidariedade, a tudo que vocês têm passado, que eu imagino que foi um processo violento de longa data, mas que nesse dia fatídico aí foi um absurdo do absurdo, né, Edson? E eu queria agradecer muito a Isadora, que proporcionou esse primeiro contato com vocês, agradecer ao Alexandre Bernardino, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente numa pré-viagem aí, né? Na véspera de viagem, a Maria Luísa, que estava em várias reuniões, está aqui com a gente, e vocês, né, a Adriele, e Ilka e a Amanda, que tornam a luta concreta e real. E nós, da universidade, mais os movimentos que estão participando da pesquisação, temos o maior interesse em continuar essa conversa, e mais do que conversa, a gente estabelecer parâmetros concretos de parceria, né? Em que os dois lados
participem efetivamente de uma agenda de trabalho comum, né? Então, essa a pesquisação. A pesquisação é pesquisa-ação, reflexão, ação, diálogo horizontal, sem hierarquia, as pessoas se colocando livremente. E é assim que a gente tem funcionado há 2 anos e está dando certo. E eu acho que a entrada de vocês, como movimento de uma área que nem é ARIS ainda, para nós, enche de responsabilidade e de interesse da nossa parte. Então, vamos que vamos, como diz a Maria Luísa, né, pessoal? Obrigado aí. E vamos combinar a data, semana que vem. Grande abraço. A todos e a Tchau. todas. Boa noite a todos. Prazer. Valeu, Percy. Depois a gente conversa, tá? Tô aqui Isso, saindo. valeu, Maria Luísa. Obrigado. Tá, valeu. Obrigado, Tá, Alexandre Bernardino. Boa viagem. vamos que vamos. Tchau, até. Valeu, aí, Vai. Bernardino. Boa noite, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Foi gravado, viu? Deixa eu parar a gravação.